Quem tem diabetes, será que pode consumir o queijo Minas padrão? Essa é uma dúvida que eu recebo com muita frequência e no vídeo dessa semana nós vamos avaliar a tabela nutricional, a lista de ingredientes e dizer se você que possui diagnóstico de diabetes pode consumir ou não esse tipo de produto. Então aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Esse queijo aqui eu adoro, principalmente colocando ele na frigideira, um pouquinho de orégano, dá para comer rapidinho e muito saboroso. Então bora falar dele agora. Olá, sou Edu Rodrigues, sou diabético tipo 1 há mais de 24 anos, sou farmacêutico e criador do canal Edu Diabetes, onde nós temos como propósito levar informação de uma maneira acessível e descomplicada a todos os diabéticos espalhados por todo esse nosso Brasil e também ao longo de todo o mundo. Independentemente do tipo de diagnóstico de diabetes que você possa vir a ter. Diabetes tipo 1, pré-diabetes, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, diabetes tipo LADA ou diabetes tipo MOD. Saiba que você é muito bem-vindo para poder aprender cada vez mais sobre o mundo do diabetes, da alimentação, da atividade física, da medicação, ou seja, aprender a cuidar mais da sua saúde. E no episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana, nós vamos avaliar esse nosso amiguinho aqui, que é o queijo Minas padrão. É um queijo que é amplamente conhecido ao longo de todo o território e que muitas pessoas acabam perguntando se o diabético pode consumir ou não. Então, inicialmente nós vamos avaliar a tabela nutricional que eu vou colocar aqui ao lado agora, para que você possa aprender a interpretar de uma maneira mais inteligente e mais fácil, tá ok? Então, inicialmente, nós vamos observar aqui que nós teremos um queijo que vai pesar por volta de meio quilo. Aqui tem meio quilo de queijo. E nós vamos avaliar 30 gramas dessa quantidade total de queijo aqui. Então, inicialmente, 30 gramas vai equivaler aí a uma fatia, mais ou menos, e em 30 gramas nós teremos 101 calorias, que é uma quantidade até interessante, inteligente a respeito da quantidade de calorias num queijo. Já em relação à presença de carboidratos, nós teremos apenas 1 grama de carboidrato para cada 30 gramas de queijo, ou seja, uma fatia. Já em relação à presença de proteínas, nós teremos 6 gramas de proteína, uma quantidade ok. Em relação à presença de gordura total, nós teremos 8 gramas,1 de gordura total, ou seja, já é um alimento mais gorduroso, então a gente deve ficar atento em relação a isso. Já na presença de sódio, nós teremos 177 miligramas de sódio, uma quantidade aceitável, mas que você também deve ficar atento em relação a isso. Em relação também à lista de ingredientes, nós podemos perceber que vai ter leite, vai ter cloreto de sódio, cloreto de cálcio, fermento lácteo e coalho, ou seja, uma quantidade bem tranquila de lista de ingredientes, ou seja, não é um alimento tão processado, tão industrializado assim, ou seja, é interessante. Aí agora, respondendo a pergunta que eu fiz lá no início, o diabético pode sim consumir o queijo Minas padrão sem maiores problemas. O que eu peço para vocês é que vocês evitem excesso, até porque hoje, infelizmente, uma quantidade de queijo como essa aqui não é tão barata, então você pode comprar, pode comer, mas evite excessos. Então, consumir, por exemplo, 30 gramas num café da manhã ou num lanche da tarde não vai causar descontrole da glicose, não vai causar o aumento do seu peso corporal, não vai causar o descontrole da sua pressão arterial, então você pode consumir sem maiores problemas. Então, 30 a 60 gramas por dia não vai prejudicar em nada a sua saúde e o seu diagnóstico de diabetes. Uma dica extra que eu dou mais uma vez é:
tenha uma balança digital aí na sua casa, pois a partir do momento que você pesa os alimentos, você acaba tendo maior certeza em relação à quantidade que você está comendo. Às vezes você corta uma fatia tão pequena que está longe de ser 30 gramas e acaba achando que está comendo 30 gramas. Ou ao contrário, você acaba cortando uma fatia tão grande que você está comendo 100 gramas do queijo e acaba achando que está comendo apenas 30 gramas. Então, uma dica extra é: tenha a balança digital na sua casa. Se você ainda não comprou, eu vou deixar o link aqui para você comprar. Se você comprar através desse link, você ajuda diretamente o meu trabalho aqui no YouTube e assim eu possa trazer cada vez mais conteúdos, mais alimentos para podermos avaliar a respeito da utilização ou não. Tá ok? E esse foi o episódio do Quem Tem Diabetes dessa semana. Se você quer ter um alimento, um suplemento avaliado por mim, eu quero que você comente aqui agora, pois a partir do momento que você comenta, eu jogo lá para a minha lista de possíveis alimentos para avaliar e assim o seu alimento, o seu suplemento mencionado por você pode vir a se tornar um vídeo aqui no canal e eu tenho certeza que a sua dúvida também vai ser a dúvida de outras várias pessoas em relação à utilização dos alimentos ou suplementos. Tá ok? Então é importante que você deixe o seu comentário. Eu quero também que você comente se você está comendo queijo, se você já tem o hábito de comer, se vai começar a comer a partir de agora. Eu quero também que você me passe também alguma dica de como você come o seu queijo. Eu, por exemplo, adoro colocar numa frigideira quente, jogar um pouquinho de orégano, fica uma delícia. Se você faz alguma coisa diferente ou faz igual, comente aqui embaixo, pois assim a gente troca muitas informações, tá ok? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do conteúdo, e se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha, de ativar as notificações e o principal, compartilhe os vídeos do canal, pois dessa forma você ajuda diretamente o meu trabalho aqui no YouTube e afinal, para você não custa nada compartilhar lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, pois dessa forma você ajuda o YouTube a entender que é um conteúdo de qualidade, de relevância e ele acaba espalhando para cada vez mais pessoas, tá ok? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo, então não deixe de continuar maratonando aos vídeos do canal para poder aprender a lidar com a alimentação, com o diagnóstico de diabetes e a viver com maior qualidade de vida e cada vez mais saúde, tá ok? Então, nós iremos ficar por aqui, fiquem todos com Deus e até mais.